Um poema. Foi uma grata alegria. Eu já tinha ouvido falar e tinha lido coisas do Alberto da Cunha Mello por via do Bruno Tolentino há uns 15 anos atrás. O poema que a gente vai ler, Oração pelo Poema, tem 30 fragmentos, digamos. A moça lá nem gosta que a gente diga muito fragmento. Ele inteiro, ele tem 30 partes. Não vou lê-lo todo, vou lê-lo em partes. Mas eu queria muitíssimo que a gente pensasse muitíssimo nisso. Ela, inclusive, está lançada, as pessoas podem encontrar, fácil não, né? Ela gravou Oração pelo Poema, é a esposa, Dona Cláudia Cordeiro. E hoje fui presenteado aqui com a Oração pelo Poema. Escrevo de cabeça baixa. Por que levantá-la depois? Não o faço para ser visto pelos que passarem na estrada. Viver na mesma posição, mas deixando a alma sair pelos olhos e pela boca como água a jorrar de uma estátua. Este é o tempo em que Deus regressa pelos 4 cantos da casa. Vem desenterrar o poema do meu corpo e gritar comigo. Recebe-o diante do espanto dos amigos que não o veem. Tenho gestos incompreensíveis e digo coisas já remotas. Senhor, protege meu poema e obscurece com tua sombra os versos mortos, as palavras que sobram, o tempo perdido. Senhor, dá-me a palavra brisa, irmã das fontes, dá-me agora qualquer palavra que suavize a minha vida para sempre. Dá-me uma canção que me salve no tempo em que as canções morreram, para tocá-la no piano velho cada noite mais alto. Cobre várias vezes com a gaze de tuas nuvens o vocábulo ferido como eu na cidade dos cegos, pisado por eles. Levanta as brancas persianas sobre a manhã que começa quando ouvimos pronunciar o nosso nome, uma palavra. E dá-me novamente a esperança de transmitir todas as coisas novas que a noite me disse ou que teus anjos me disseram. Quando pela noite repleta dos teus chamados, nas pequenas vozes, distingo tua voz que me ensina a falar do tempo. E certa noite me disseste uma palavra que sufoca todas as outras, mas eu não posso pronunciá-la antes do sol, antes que a vida amadureça as esperas mais dolorosas, antes que morram de vividas as pequeninas locuções. Seguro teu retrato, a túnica inexistente já se move, ao vento do postal com sombras. Tua voz é mais verossímil, surge como o vento noturno que trouxe a página perdida e que me fez continuar a luta, o poema parado. Talvez as palavras se esgotem nesse poema e aqui terminem, mas tem uma mesa iluminada ainda. Não me abandonaste. Estás tão perto que me assusto ao tocar nas cortinas, todas rudes e brancas como a túnica que os pescadores te ofertaram. Senhor, estou cansado. Senta-te aqui. É tua vez agora. Vem terminar o doloroso poema que enfrenta as estrelas. Faltam somente para o fim 2 estrofes corriqueiras, e hás de encontrá-las para o filho insone, operário 3 vezes. A 100 quilômetros por hora, solto a direção do automóvel para escrever alguma coisa mais urgente que a minha vida. É preciso, portanto, utilizar o vocabulário econômico do século. É proibido amar, fumar, pisar na grama. Mas gostaria que restasse algum tempo para dizer no poema as palavras súbitas de recompensa e remissão. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu quero escrever a minha história. Não no teu céu,
Eu estou só e enlouquecido, como as ovelhas mais longínquas. Dá pelo menos a esperança de terminar o doloroso poema. Dá isso ao teu filho, caído e coberto de sal. Alberto da Cunha Melo. Gratíssimo. Eu queria pontuar aqui a presença da nossa amiga aqui, a Cláudia Cordeiro, que é esposa do Alberto da Cunha Melo. Eu acho que para a gente foi um presente. As palmas são muito bem-vindas, então eu queria muito agradecer aqui a sua presença. Eu acho que para o Laboratório de Autoria, nessa extensão do SESC, é de fato uma honra, viu? Você está aqui. Muito obrigada aqui, em nome de todos nós que fazemos o SESC Pernambuco. Então, eu queria parabenizar aqui Kerkis também pelo trabalho que ele acabou de fazer. Obrigada, já é prata da casa também. E dar boa noite a vocês. E desculpa pelo atraso, realmente a gente não tem como fazer com esse trânsito aqui do Recife. E dizer que essa é a segunda mostra SESC de literatura contemporânea, um trabalho aqui do Laboratório de Autoria, que é um espaço relativamente novo na literatura, mas que a gente vem trabalhando todo ano, com trabalhos de ação formativa de escritores e leitores. E as mostras, como teve a mostra de literatura de mulheres em julho, a própria abertura do Laboratório de Autoria e essa mostra servem como um ponto de intercâmbio, né, entre os nossos escritores aqui pernambucanos ou que vivem aqui na cidade, no estado, na cidade do Recife também, com o que está sendo feito pelo país inteiro, que a gente vem lendo, todas as coisas boas que tem aí. E essa mostra tem muito essa cara, a gente faz esse pequeno recorte, de fato é uma mostra pequena, mas é um recorte que a gente faz com todo carinho no SESC para oferecer a todos vocês. Então, que todas as palavras sejam bem ditas nessa mostra, que vocês se sintam mesmo em casa, fiquem à vontade. Eu quero aqui, agora, sem conversar muito, porque eles têm muita coisa para conversar, convidar aqui o meu amigo, já é meu amigo, viu? Eu já disse a ele que eu sou muito fã dele, professor Lorival Holanda. Deixa eu mexer aqui, deixa eu mexer. Deixa eu mexer. Professor Lorival Holanda, eu vou ler um tiquinho aqui, né? Trabalho, porque realmente é um tiquinho. Até peço desculpas, porque é impossível a gente ler aqui todo o trabalho do professor. Graduado em Filosofia na França, Universidade de Paris. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo. Docente do Programa de Pós-Graduação de Letras e Ciências da Informação da Universidade Federal de Pernambuco. E tem proferido várias palestras nos Estados Unidos, França, no mundo todo, sobre literatura e cultura contemporânea. E aí ele vai ser nosso mediador. Lorival! Lorival! Muito bom, muito bom. Queria agora também convidar uma queridíssima que já chegou aqui, encantando muita gente lá embaixo. Desde quando ela adentrou no prédio, já saiu distribuindo sorrisos. E as pessoas estão chegando, não é como ela é simpática, é como ela é linda. Então, assim, Marina Colasanti. Então, novamente, lá vai eu e minha prontidão do pequeno currículo, até porque Lorival também vai arrasar ali. Marina Colasanti é escritora, jornalista, pintora, linda, maravilhosa. Tem formação nas Belas Artes e trabalhou durante 11 anos no Jornal do Brasil. Autora de contos, crônicas, poesia, literatura infantil e ensaios. Tem mais de 50 livros publicados. Oi? É tradutora e sua própria ilustradora. Eu achei isso fantástico, Marina. A própria ilustradora, eu achei lindo. Seus livros são publicados no exterior, novidade. Tem-lhe valido numerosos prêmios. Então, minha gente, eu já não queria mais falar, que vou já estar enjoando a minha voz. Então, professor Lorival, sinta-se em casa, pegou? É muita casa aqui. E Marina, então vamos abrir aqui para poder a gente escutar, que é o que vocês querem também, né? Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Eu acredito que nós estamos aqui, sobretudo, para ouvir nossa convidada. Temos todo o orgulho de recebê-la, porque a Marina Colasanti é um nome que dispensa apresentação. Não vou, portanto, fazer uma apresentação para a Marina, porque seria redundante. Ela é, nesse momento, alguém que leva a literatura brasileira a seu melhor momento. Ela é, e sobretudo por esse, se me perdoem, esse livro, Minha Guerra Alheia, premiado em Portugal Telecom, é uma Marina, um reconhecimento que é um pouco o reconhecimento do melhor momento da literatura brasileira nesse momento. Quem trabalha a linguagem num patamar assim que deixa um orgulho muito grande. Então nós estamos aqui para ouvir sobretudo a Marina, e eu vou ser breve porque cesse tudo, qualquer antiga musa, porque deixa um valor mais alto que aqui se levanta. Então, eu queria só dizer que o livro é sobretudo um livro de memória, e é interessante porque geralmente memória é uma coisa pessoal, exceto quando essa memória é transfigurada em visões verbais, e então assim ela permite partilha. É a memória de Marina que ela cede, que ela generosamente entrega a todos nós. E cada um sai enriquecido com a memória que deveria ser pessoal de Marina. Mas aqui transformado em linguagem é um bem comum. Olha, demais para o meu caminhão. Não sou tão maravilhosa, mas eu adoro o que faço. E escrever esse livro para começar aonde o Lorival, não vou chamar de professor Lorival, que fica muito pomposo. Nós somos aqui para quê? Não, você é mais que um leitor. Eu estava dizendo a ele no corredor, um leitor como ele, que é um grande leitor, é o parceiro ideal do escritor, porque pode fazer o desmonte do texto, pode olhar atrás do texto, pode fazer malabares com o texto, né? É o segundo trabalho, porque o texto passa, o primeiro é o que o autor faz. Esse livro, para vocês saberem, eu não escrevi esse livro para contar minha memória, porque eu achei que a memória de uma criança não interessa a ninguém. Eu não queria contar minhas pequenas aventuras infantis. O que me interessava contar era como se vive na guerra do lado de dentro. Porque a guerra é sempre contada pelo lado de fora, é sempre contada pelo lado bélico. Vocês ligam a televisão, vê a guerra, são as explosões, são as coisas derrubadas, são os soldados entrando dentro das casas. É o lado violento e bárbaro que toda guerra tem. É esse o que se vê. E eu queria contar exatamente um outro. Eu queria contar o lado doméstico, como se vive numa guerra. Eu queria contar isso por uma situação que ocorreu na Colômbia, há alguns anos atrás. Houve uma explosão, as Farc explodiram um clube, e nesse clube estavam famílias. E uma menina de 4 anos foi explodida, morreu. Foi a única pessoa que morreu, essa menina de 4 anos. Pois bem, essa menina de 4 anos era aluna de 2 amigas minhas. Ela havia sido aluna de uma amiga minha, Yolanda Reis, que tem uma bebeteca em Bogotá. Ela faz trabalho de leitura com criança de 1 mês de 1 ano, perdão, até 4 anos, 12 meses a 4 anos, até o pré-escolar. Essa criança havia passado por essa escola. E depois ela estava na escola de uma outra amiga minha, bogotana, ela estava na escola dela. A dona, a proprietária, a diretora da escola, onde a menina estudava naquele momento, ficou muito mal com a morte da criança. E escreveu uma carta para a amiga, pedindo ajuda, bibliografia, livros que falassem da guerra, para poder ajudar as crianças, colegas daquela,
que a entender que no dia seguinte a menininha não ia deitar na esteirinha depois do almoço, a menininha não vinha brincar de massinha, a menininha nunca mais viria porque tinha sido morta. E a carta dela era muito sofrida. E a outra respondeu uma carta dilacerante, dizendo que em toda a bibliografia ela não encontrava nada que pudesse ajudar a entender a brutalidade dos adultos e dos seres humanos que, defendendo valores tão questionáveis, matam crianças, matam pessoas inocentes desde que os seres humanos existem. Essas duas cartas chegaram no meu computador. E eu fiquei muito mexida com isso, porque eu tampouco pude ajudar. E eu pensei que seria importante escrever sobre a guerra vista por uma criança, porque há muitas crianças, sobretudo da América Latina, que a gente conhece, porque há no mundo inteiro, mas as da América Latina são nossas, né, as nossas crianças, que vivem em guerras, em área de risco, em momentos de beligerância, presenciando muita violência, sem que isso seja chamado guerra, mas sendo. E então, eu resolvi recorrer às minhas lembranças de menina, como era viver dentro da guerra. Isso, Lorival, é a fonte desse livro. Tem um momento no seu livro em que você faz uma observação em cima sobre o cemitério Porto San Giorgio, né? E você conjuga muito bem essa sensação de abismo, porque é a percepção de uma caveira e, ao mesmo tempo, a percepção das pessoas brincando, das pessoas mais jovens brincando, correndo e tudo mais. Isso é um momento realmente muito singular na literatura. A literatura nunca vai dizer, mas apenas tangenciar o abismo. Você diz isso com uma leveza, com uma beleza de quem, como naquela, uma certa promessa que você faz a uma santa para vir para o Brasil, quer dizer, você perdoe, a menina que você foi buscar, a sua memória. E ela faz uma promessa e então você diz, o que se passa entre ela e eu é só nosso. Quer dizer, o que há de secreto é porque realmente é sagrado. Tá? E a literatura sempre é esse rodeio em torno do que a linguagem não consegue dizer, só dá indícios. Você é muito feliz nisso. Obrigada. A gente nem sabe, né, onde a gente é feliz. Eu acho que a gente é feliz, por um lado, quando se aproxima mais da sua própria verdade, do seu próprio sentimento. E pelo outro, quando procura uma linguagem, dizer uma linguagem nova é muito presunçoso, né? Mas uma linguagem que também esteja próxima desse sentimento, para contar uma coisa íntima, com uma linguagem que, sendo íntima, não seja... Na guerra, vocês sabem, só para falar de guerra, e é uma coisa curiosa que eu estava falando com o Lorival, que eu só me dei conta, eu podia ter trazido, acabei não trazendo, mas tem alguns. Eu tenho alguns poemas, na verdade eu já havia escrito esse livro sem me dar conta, espacejado ao longo da vida em poemas. Eu pensei até, quando escrevi o livro, pensei duas coisas, uma em botar as fotografias e outra em botar os poemas. As fotografias foi uma ideia mais de Afonso do que minha, porque eu achei que se eu pusesse as fotografias virava um livro de memória. E eu trabalhando a fotografia, o meu olhar sobre a fotografia transforma numa outra coisa, transforma em literatura. As fotografias viram literatura, então eu não quis botar as fotografias. E todo mundo me dizia, mas as pessoas adoram fotografia. Esse é o problema das pessoas, não é o meu problema, né? O meu problema é fazer o livro que eu estou buscando. E a outra coisa foi botar no final um adendo com todos os poemas. E eu percebi que não funcionaria, porque são duas linguagens diferentes. E uma ia bater com a outra. Mas é curioso, porque tem vários.
Eu vou até ler um deles porque eu sei onde está. Uma das coisas interessantes da guerra, primeiro, é que se cria uma normalidade onde não há normalidade nenhuma. Mas o ser humano só sabe viver organizando o entorno. No meio do caos ele não consegue, ele se perde. Então, organiza-se o entorno mesmo quando ele está desorganizado. Então, ao contrário do que se pensa, se festeja muito durante uma guerra. Se bebe, se come o que tem para comer e beber, se brinca, se contam piadas, se vai ao teatro, como se pode ir ao teatro. E se respeita a moda. Como moda se não tem tecido para comprar? Ah, bom, não tem tecido, mas sempre tem uma sobrinha de alguma coisa velha. Então eu me lembro claramente, depois reencontrei isso pesquisando e vendo livros de figurino, que ilustrações de moda, como fazer um capote, um manteau, com cobertor velho. Você evita o buraco, a parte mais poída, e o paletó virou moda. Não havia chapéus, virou moda usar turbante. E turbante você faz até com guardanapo, você faz turbante. Então, há uma tentativa de manutenção daqueles que são os valores do cotidiano. E há uma sensação curiosa porque se abdica do futuro. Não há futuro durante uma guerra. O futuro vai começar no dia em que a guerra acabar. Toda guerra acaba um dia. Houve uma que levou 100 anos, essa levou 5. Quando você está dentro dela, você nunca sabe quando ela vai acabar. Mas um dia ela vai acabar. E no dia em que ela acabar, o futuro recomeça. Porque não adianta você fazer plano para o futuro. Vou fazer doutorado em Lisboa. Que doutorado? Que Lisboa? Como você vai até lá? Os meios de transporte não funcionam, as fronteiras estão fechadas. O amanhã está em suspenso. Vive-se o hoje. O hoje está de bom tamanho. E a gente pensará no amanhã, quando a guerra acabar. É um fenômeno muito estranho que acontece nas guerras. Eu vou ler um poema aqui. Eu acho que eu sei onde está. Eu marco os poemas e depois pego. Inclusive tem esse do cemitério, mas não sei onde ele está. Esse se chama Em 1943, Ventre Abaixo. Você vai conhecer porque você é um leitor do livro. E tudo isso antecede o livro, né? As leis da inércia perdem o sentido quando se está no mato, boca abaixo, e acima da cabeça as bombas caem como uma dureza de fruto. A razão sabe que bomba não é fuso, que o vento, o impulso, o peso estão inclusos no cálculo preciso. O alvo, a mente diz, é mais adiante. Mas o sangue nas têmporas desmente, o corpo, cansado de ser caça, entende diferente. A morte, a carne diz, está a caminho, que de mim se alimenta e me quer quente. Isso que eu acho extraordinário, essa transfiguração de uma memória que poderia ser pessoal em alguma coisa que extrapola o pessoal, que é justamente o trabalho de linguagem. Tem um momento em que ela está falando de Trípoli e da sua querida Asmara, e então ela diz assim: aquela com as mãos metidas nas nuvens, esta com os pés mergulhados no mar. Isso são modos de definir uma cidade? Isso não é mais prosa, a poesia já está cotejando aqui, é muito bonita essa. Tem um momento que ela está falando de uma cidadezinha tranquila, acho que é Keren, e ela diz assim, da cidadezinha ela diz, movimento nenhum nos meses mortos. Sim, mas ela roubou isso da poesia dela. Isso é absolutamente poético, dá ao tédio um ritmo cantatório. Isso é muito, muito maravilhoso.
Tem um momento em que ela diz assim: começava a primavera, nas plantações italianas agora abandonadas, as uvas verdejavam, e desconhecendo a inutilidade de suas espigas, o trigo crescia rumo ao verão. Toda a vida continua apesar, contra a própria guerra. A descrição disso é como se ao absurdo da guerra ela opusesse o absoluto da beleza. Mas a vida continua mesmo, a vida toda continua. Eu até fui muito feliz durante a guerra. A vida continua como se pode. Não tem mais escolas, as professoras davam aula. Há professores aqui? Tem alguém que é professor? Professores? Olha, o que aconteceu é o seguinte: as escolas na Europa são construídas para serem escolas. Então são prédios muito grandes, sólidos, tal, ambientes grandes, corredores. Assim que a guerra foi declarada, em geral se diz estourou, mas essa não estourou, essa foi declarada. Foram buscar essa guerra, né? Mussolini foi buscar essa guerra achando que duraria poucos meses e que ia no rastro da vitória da Alemanha, ia ser tudo ótimo, deu tudo errado. Então, assim que foi declarada a guerra, o governo se apoderou das escolas para transformar em QG, hospital, depósito. Eles precisavam de novos espaços para o trabalho da guerra. E as escolas foram defenestradas. As professoras, então, até desempregadas, transformaram suas casas em escola. Davam aula na sua própria casa. Eram casas, não eram feitos apartamentos celulares de agora, onde só daria para dar aula para uma criança de cada vez, porque duas não cabem. Não, eram casas, tinha uma copa, ou uma sala, e uma mesa redonda, ou uma mesa comprida. A primeira professora era uma mesa redonda, e as criancinhas todas sentadas ali, de níveis diferentes. De primeiro ano, segundo, terceiro, e ela ia atendendo um a um. Dava a volta da mesa, atendia um a um. Foi muito divertido, foi muito bom, porque eu estava vendo o que eu ia aprender depois. Eu olhava para o caderno do vizinho, o que eu ia fazer depois. Então, a vida é exatamente isso. A vida continua. Eu acho muito oportuno o seu testemunho, o seu livro, a sua criação, porque ainda que seja uma memória fictícia, mas toda ficção paga um dízimo ao real. Uma coisa de vivenciar o que você escreve, da sustentação. E é uma memória que eu chamaria de ressurreicionista, porque ela chega, ela toma o passado e diz: levanta-te e canta. A linguagem que você cria faz o passado cantar. Ele volta, mas é sua linguagem, é a voz do poeta em você, que torna o texto. Eu não posso concordar com o que fica, né? Eu só posso... A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque para empavonar não custa, né? A pessoa para se empavonar não custa. E você sabe que eu cheguei na poesia muito tarde, muito tarde. Foi um ato de valentia, porque eu sou casada com um poeta, Afonso Romano de Santana, que por acaso nesse momento está fazendo uma palestra aqui em Recife, no Banco do Brasil. Mandou beijo para você, Cida. Está fazendo uma palestra no Banco do Brasil junto com a Ângela Vieira. Posso fazer uma inconfidência? Pode. Já que ele não está aqui, eu acho que ele é o poeta, mas você é a poesia. Eu casei com o Afonso muito encantada com a poesia dele. Mas é porque eu já estava transitando na poesia desde muito antes, muito cedo. Meu pai gostava de poesia e dizia para mim, recitava a poesia para mim. Depois, para me seduzir para a leitura, quando minha mãe morreu,
ele queria companhia de leitura, então ele me trazia livros. E ele me trouxe Paul Eluard, sem me explicar nada, sem me dizer quem era. Eu acho que talvez ele nem soubesse exatamente quem era o Paul Eluard. Chegou e me entregou. E era um livro, não era um livro, era uma revelação, porque é um livro do Eluard. Vocês sabem, o Eluard é um poeta surrealista francês, um dos maiores poetas, talvez o maior da modernidade francesa, enfim. E esse livro que meu pai me deu, por acaso, é um livro muito especial. É um livro, Lorival, se chama Uma Lição de Moral. E todos os poemas têm duas versões. Uma versão para o bem e uma versão para o mal. E ele próprio diz que ele trabalhou loucamente nesse livro, porque ele começava fazendo a versão do bem e de repente ela ia escorregando para o mal ou vice-versa. E ele tinha muita dificuldade em manter nitidamente o que ele queria fazer. Mas esse livro me ensinou sem que eu me desse conta minimamente. Primeiro me ensinou que poesia a gente não precisa compreender tudo que está sendo dito. Eu não sabia que eu não compreendia porque ele era um poeta surrealista. E o surrealismo tem essa vertente. Como eu era muito jovem, eu tinha 16 anos, eu não sabia isso. Eu achava que era porque eu era burra. O que talvez também fosse verdade, né? Porque a gente nunca está livre dessa coisa. E também porque era em francês. E eu falava francês, mas não no nível da poesia do Paul Eluard. Mas, lendo aquela poesia, embora com dificuldade, e me emocionando tanto com ela, eu aprendi, sem consciência de que estava aprendendo, a gente só sabe as coisas depois, né? Eu aprendi, primeiro, que a poesia não é a arte da exatidão narrativa. Você não precisa ser preciso, você não está contando uma história. Você está falando de coisas inexistentes, de coisas que estão no éter, de coisas impalpáveis, do indizível. Então, para dizer do indizível, você não tem que falar pão, pão, queijo, queijo. Segundo, eu aprendi que o olhar pode ser sempre mais de um. A gente se acostuma a dar as coisas de uma maneira só, né? Aquela coisa, não vidro com bolinhas coloridas. Mas eu posso fazer variantes. Aquilo são bolinhas coloridas contidas dentro de um vidro. Aquilo não são bolinhas coloridas. Aquilo são as contas de muitos colares que vão ser feitos. Não, aquilo são balas. Ou seja, para cada objeto, para cada momento, para cada coisa você pode ter mais de um olhar, que é o que ele tinha. Ele tinha um olhar para o bem e um olhar para o mal. As coisas não são o bem ou o mal, isso ou aquilo. E eu aprendi isso lendo esse livro e sem perceber que eu estava aprendendo. Como um livro pode ser determinante. Meu pai nunca soube sequer, ele morreu antes de eu publicar meu primeiro livro de poesia, ele nunca soube sequer a importância do livro que ele me deu. Tem uma pessoa que diz uma palavra muito interessante sobre isso, quando ela diz assim: e me perguntei em silêncio, até onde pode a história alterar nosso pertencer? Você é da sua pátria de leitura, você é de onde você leu coisas fantásticas, é ali que você realmente nasce, e você é muito suas leituras. Eu descobri uma coisa em comum que eu achei absolutamente insuspeito entre nós, um ponto em comum, que é, lemos os dois Emílio Salgari. Você também leu ele? Muito bom, muito divertido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem que explicar, porque ele não sabe, hoje em dia ninguém sabe quem Exatamente. Emílio Salgari era um grande escritor, aliás, grande no sentido de absolutamente popular. Era um escritor que fazia a juventude nossa, como nós vimos há pouco tempo atrás, Lobato. Então, Emílio Salgari era aquele que, bom, era
escritor italiano mais popular para a nossa geração. Formou um pouco o nosso imaginário, nossa sensibilidade, nossa percepção do mundo. Ele era um homem muito louco, felizmente, porque ele morava numa cidade mínima do centro da Itália, perto de Bolonha, naquela região ali, uma cidade pequena, nunca saiu dessa cidade e escreveu livros absolutamente fascinantes sobre os índios peles vermelhas americanos. Vocês estão me vendo aqui, vocês não sabem que além de ser africana, italiana e brasileira, eu sou um índio pele vermelha. Eu tenho um nome, está no livro, eu tenho um nome, volta e meia, assino o bilhete para Afonso, boto lá, Sole Ridente. Meu nome de escola, de mulher índia, é Sole Ridente, o sol que ri. Eu que escolhi esse nome. Sou irmã do poderoso chefe Olhos de Águia. Meu irmão escolheu esse nome porque ele era míope. Então, para se vingar da miopia, ele escolheu esse nome. Ele escreveu livros sobre piratas, o pirata negro, o pirata vermelho. Tinha a Yolanda, a filha do pirata negro, que era ótima, corsário, não um pirata, corsário. E escreveu toda uma saga sobre um herói chamado Sandokan, que, vejam que loucura, eu sou filha do colonialismo, porque meus pais casaram em campo militar, porque meu pai já estava indo para a guerra. Meu pai casou fardado, ao ar livre, missa campal, o capelão militar, toda tropa formada ao redor, porque dali a 3, 4 dias ele ia voluntário para a guerra colonial na África. Era a segunda vez que ele ia, ele até se rebaixou, ele era oficial para poder ir, ele foi como soldado. Gostava muito. Bom, então há todo um orgulho colonial. Eu fui nascer na Eritreia, que era a colônia italiana, e depois fomos morar em Trípoli. Eu tive cadernos da Somália, que era outra colônia italiana, então eu fui criada no orgulho ao colonialismo. Era ainda o tempo em que se achava que colonizar era ótimo. Apesar disso, eu li toda essa saga desse Sandokan, que era um príncipe de uma ilha oriental, perto das Filipinas, mais ou menos, que foi destronado pelos colonialistas ingleses. A família toda foi assassinada e ele teve que fugir. Foi o único que sobreviveu. Então retirou-se numa ilha que se chama Montparnasse, onde ele fundou um batalhão de tigres de Montparnasse, todos piratas, e ele só atacava os navios ingleses. E é claro que ele se apaixona por quem? Por uma moça de onde? Inglesa, claro, senão não ficava bom a coisa. E recentemente, há coisa de uns 5 anos, fizeram a saga de Sandokan na televisão. A Itália parou mais do que com a queda do Berlusconi. Parou a Itália inteira para assistir a história do Sandokan. E eu li essa história várias vezes, era muito apaixonante. E quando, em Garanhuns, uma parte da minha juventude é de Garanhuns, era o livro da juventude nossa. Era muito divertido. E tinha também os adoradores da deusa Kali, que lançavam um laço de seda com uma bola de chumbo. Vocês, por exemplo, se vocês forem numa floresta, vocês estão condenados à morte. Vocês não sabem se defender. Como que a gente se defende nessa situação? Na floresta onde tem os Tugs, os adoradores da deusa Kali. Ah, mas eu sobrevivo. Eu sei. Eu e Lorival sobrevivemos. Você tem que erguer o braço e andar com o braço assim. Por quê? Porque o Tug vai lançar o seu laço de seda, sibilante como uma serpente, com uma ponta de chumbo na ponta, um peso de chumbo. Ele lança aquilo, quando você ouve aquele silvado de serpente, já está morto. E aquilo vai no pescoço.
Mas se você ler os livros do Sangari, você vai com o braço assim, e aí sobrevive. Veja a utilidade da literatura. Mas Lorival tem razão. Eu sou o fruto das minhas leituras. Eu tenho a impressão, Maria, que a sua leveza vem daí, de não ter um chão, mas você ficar sempre entre países. Você, para mim, é muito abissal, talvez por ser abissínia, por ser compósita. Marina é absolutamente a figura emblemática de uma identidade compósita, porque ela é um pouco eritreia, ela é um pouco etíope, italiana, paulista e quanto mais houver. Quer dizer, ela é feita dos lugares por onde passa, o que dá um excelente lugar para observar o mundo da literatura. E dá a ela essa leveza com relação à linguagem e uma plasticidade enorme. Talvez a maior paixão que eu tenho pela sua literatura vem daí, a sua leveza com relação ao mundo. Realmente eu me sinto plural. Hora de abrir para o público. É isso? Não é para falar também no microfone, eu tenho dificuldade. Tá. Mas todo mundo te ouve, né? Todo mundo te ouve. De fato, eu me sinto viajante. Uma vez que eu sempre fui o outro, ser o outro é uma condição confortável para mim. Eu sempre fui o outro porque na minha família eu sou a única africana, né? Meu irmão é toscano, imagina, chiquérrimo. Eu sou a única toscana da família. Então, na África eu era outra porque era italiana e era outra dentro de casa porque era africana. Na Itália eu era a única, nascida na África, brincavam comigo, facetaneira, essas coisas. Também era outra. E quando vim para o Brasil, virou uma bagunça total. E ninguém acreditava que eu era africana. Eu sou africana, pergunta ao meu irmão. Tinha que sempre me socorrer com meu irmão. Eu tenho razões para acreditar que você é africana. Eu tenho um amigo, Padre Antônio Vieira, que ele diz o seguinte, que todos os etíopes descendem, todos os etíopes descendem da rainha de Sabá. Porque é a terra da rainha de Sabá. Esses seus olhos da Eritreia? É a terra da rainha de Sabá. Eu não sei se eu acho um poema aqui que fala da rainha de Sabá. Aliás, o livro de poesia que antecedeu esse é justamente isso, é Passageira em Trânsito, que é justamente isso. Eu acho que está aqui, esse poema começa com esse livro começa com um poema de aviação e acaba com outro. Eu queria achar, tem um poema. Olha só, eu nunca sei marcar, eu marco que não funciona, é uma tragédia. Vocês sabem que está havendo uma questão geológica que está interessando muitos cientistas. Abriu-se uma fenda de grande profundidade na Etiópia, abrindo a Etiópia. É uma fenda que desce a profundidades muito grandes e que vomita pedras e terra, como se ela regurgitasse, como se fosse um vulcão, porque ela desce muito profunda. E essa fenda está avançando em direção ao Mar Vermelho. Mar Vermelho, eu ia tomar banho no Mar Vermelho. Eu brincava e dizia, sou uma menina branca num continente negro que tomava banho no Mar Vermelho. Ela está avançando em direção ao Mar Vermelho. E os geólogos preveem que quando ela chegar ao Mar Vermelho, o mar vai se lançar por dentro da fenda e vai acabar de separar, e uma parte da Etiópia e a Eritreia serão separadas e se transformarão numa ilha. E o mar vai entrar e mudar a geografia daquela região. Então o poema diz assim:
É? O poema é isso. O poema é isso. A terra em que nasci. A terra em que nasci fende-se ao meio. Foi o terremoto, dizem. São as placas. E 60 quilômetros de chão se rasgam como pão. Salomão, Salomão, não terias a rainha de Sabá, nem mirra, nem olíbano ou canela, retida em terra etíope pela fenda, a dama dos enigmas não tomaria tua mão diante das cortes, não deixaria em tua boca seus perfumes. Eu penso, carne, sangue, mas nada disso é fato. Fato é o machado invisível, a ferida que avança e não se fecha. Pode o etíope mudar sua cor e o leopardo suas manchas? Em 30 milhões de anos, ou em 10, a chaga chegará ao mar, e como macho, o mar se meterá com fúria terra dentro. A terra em que nasci flutuará como a ilha, o mar já não será vermelho, e o leopardo, de espanto, terá perdido as manchas. O quê? Vamos abrir, né? Vamos conversar. Quem quer conversar? Ótimo. Vai o microfone lá ou eu levo o meu? O irmão que a senhora se refere é o Arduino? É. Ele que faz agora? Arduino agora vive, porque ele não pode mais mergulhar. Acho que passou o momento da grande sedução, tem 75 anos, um ano mais que eu, 4 filhos, mora em Niterói, mas não pode mais mergulhar. É porque ele se tornou muito conhecido como ator, né? Ele acabou de fazer uma filmagem para os alunos da Universidade Fluminense, que tem uma universidade, tem uma cadeira de cinema, e eles fazem filmes. E Arduino já ganhou prêmios em Brasília, no Festival de Brasília, com curtas feitos pelos estudantes. E antes de ontem, antes de eu viajar, antes de ontem eu estava em Aracaju, ele estava filmando em Ipanema com os estudantes lá de Niterói. E sua mãe era também bonita? Minha mãe era muito bonita. Era muito bonita. Era mais baixinha, mas era muito bonita. A família toda. Era então. O Arduino é que é o bonito. Você sabe que uma das coisas que eu agradeço a Deus é que não me fez invejosa. Porque ter um irmão como o meu podia ser muito pesado para uma mulher, para uma menina, né? Porque meu irmão era deslumbrante. E, além do mais, era louro de olhos azuis num Brasil que ainda tinha muito poucos louros de olhos azuis. Ele foi o Deus do Arcoador. Todo mundo fala, Afonso fica abismado, que a gente viaja, tem sempre uma mulher que diz, e seu cunhado? Continua lindo. É sempre dito suspiroso. As frases dele suspirosas. Então, Afonso no princípio se surpreendia, hoje em dia ele acha muito engraçado, está acostumado. Ter um irmão assim, para uma mulher, pode ser muito pesado, e não foi. Não foi. Eu entreguei a beleza a ele e tratei de pensar. Eu tinha uma prima que dizia que temia ir ao Rio e encontrá-lo, porque ela disse que ia voar em cima. Não digo, ia ser uma luta titânica, porque já teria 3 penduradas de cadeira. Foi sempre assim com meu irmão. Marina? Sim? Quem fala? Sim. Obrigada. Aqui é outro garanhuense, né? Que ele é de Garanhuns, eu também sou. E o presidente Lula também é. Mas não é de Garanhuns que eu quero falar, não.
Primeiro, eu tenho uma satisfação imensa de conhecer você, porque eu sou fã incondicional. Inclusive, eu já falei para o seu marido que eu era apaixonado por você. Ele não gostou muito. Ele não entendeu. Mas foi numa palestra que ele teve em Brasília. Mas eu gosto dele também. Ele é um moleque maravilhoso. Eu também tenho. Mas eu tenho milhões de perguntas para você. Mas eu vou tentar ser assim. Eu estou fazendo administração. E aí, nessa área de administração, eu sinto em você assim uma pessoa muito bem articulada, tanto com as palavras, principalmente, como com a vida e com, principalmente, a profissão. Uma das coisas que eu peço, inclusive, a você, é que você apareça mais nas rádios, na internet, em tudo que é televisão, que você não deixe aquela pontinha aí lá, que é onde a gente consegue ver você e, com o perdão da palavra, saborear mais seus pensamentos, né? E eu gostaria de saber como um poeta, um escritor hoje pode se estabelecer como profissão num país tão desigual, tão difícil, né? E se você percebe isso, que você é uma pessoa vitoriosa nesse sentido e que você, vamos dizer assim, ponta de lança, poucas pessoas conseguem gerir tão bem a carreira como você. Talvez eu não tenha conhecimento total, assim, talvez você não se sinta vitoriosa. Eu acho que você é vitoriosa em todos os sentidos. E também eu queria saber assim, se você pensa quantas pessoas são apaixonadas por você. Não, eu não penso quantas pessoas são apaixonadas por mim, porque eu acho isso um pouco over. Eu penso, às vezes, quantas pessoas já leram meus livros ou leem meus livros. Isso é uma forma de paixão, né? Isso é bom, porque a gente escreve para isso, para servir. Olha, eu tenho a impressão que eu sou uma pessoa um pouco fora de esquadro na questão da articulação da carreira. Hoje em dia as carreiras se articulam muito trabalhando mídia, trabalhando as mídias sociais, estando presente. Eu me faço pouco presente. Eu trabalho na minha casa. Nunca bati na porta de ninguém, porque eu não sei bater na porta de ninguém. Nem quando eu estava desempregada consegui. Só uma vez achei horrível. Porque você põe o outro numa situação de constrangimento. Se você bate a porta, ele tem que abrir ou não abrir. E você, de qualquer maneira, está criando um constrangimento para o outro. E eu me sinto muito mal criando constrangimentos. Então, não posso fazer isso. Os jovens se articulam muito através das mídias sociais. Eu não tenho blog, não tenho site, não estou no Facebook. É um erro meu, profissional. Mas é uma escolha. Eu tenho a impressão que isso tudo toma muito tempo. Eu sei que toma. E meu tempo está em contagem regressiva. Quando você passa dos 70, você tem muito essa noção da preciosidade do tempo. Então, eu tenho muita coisa que escrever. É claro que é um erro ficar escrevendo muita coisa e não veicular ela nos canais competentes. Mas é uma coisa ou outra. Eu escolhi uma coisa, deixei de lado a outra. Pode ser que uma hora eu peça alguém para fazer um site para mim, porque é necessário para as escolas, que eu sou muito adotada. Eu gosto de fazer o meu trabalho. Não é que eu seja organizada exatamente. E se eu sou organizada também não é uma virtude. O comportamento não é uma virtude. Tem coisas do comportamento que são assim e são assim. Entendeu?
Eu sou disciplinada. Acho até chato, mas eu sou, não dá jeito de não ser. Então, o fato de ser disciplinada é que me permitiu desenvolver o meu trabalho em gêneros diferentes, em muitos gêneros diferentes. Porque eu vou atendendo, eu brinco, eu digo que eu trabalho como churrascaria, trabalho em rodízio. Porque eu trabalho com literatura infantil, eu trabalho com poesia, eu trabalho com ensaio, eu trabalho com prosa, eu trabalho com conto, mini conto e contos de fada, que é um outro gênero. São muitas coisas a atender. Mas primeiro, uma necessidade minha pessoal. Segundo, aí sim eu preciso de organização para poder armar. Eu estou armando um painel, digamos. Claro que a gente só percebe isso no princípio da carreira, você não percebe o que você está fazendo, você só faz. Mas chega um momento em que você tem que parar e dizer, estou fazendo o que exatamente? Só escrever não constrói muita coisa. Você tem que escrever escrever em direção a. Então, eu estou fazendo um painel feito de diversas coisas que dizem, que tecem o mesmo discurso. Eu brinco, eu digo que eu sou feito uma orquestra de câmara. São vários instrumentos para fazer uma música só. Então, para isso, sim, eu preciso de disciplina. E porque ninguém me cobra nada. No Brasil, ninguém cobra nada do escritor, ninguém bate na porta implorando um livro, pelo amor de Deus, um poema, nada. Você chega para o editor e diz, tem um livro novo, legal. É assim, o país é assim, entendeu? Você fala que não atira para todos os cantos, tem uma consciência de você fala também do quadro, porque eu sou artista plástico. Aí você falou belíssimamente que é o quadro se perde, aí você racha o quadro novamente. Aí você pinta, aí aparece o quadro e aquilo é uma beleza para você. Então, essa concepção da literatura com as artes plásticas, eu acho muito similar. E, sinceramente, eu acho muito similar. Porque foi aonde o meu olhar se educou primeiro. Minha primeira educação foi pelo olhar e com as artes plásticas. Durante a guerra, não muito, porque os museus estavam fechados. Mas nos 2 últimos anos depois da guerra, antes de vir para o Brasil, eu morei com minha avó e meu tio em Roma. Meu avô, que já tinha falecido, era historiador da arte, um homem muito importante na história da arte italiana, ensaísta, especialista em Quattrocento marchigiano, imagina, com aquela especialização ali. Ele é verbete de enciclopédia. Que? Ele é verbete de enciclopédia, da enciclopédia italiana Treccani. E a casa dele, que era a casa da minha mãe e meu tio, era uma casa toda cheia de arte, com uma biblioteca estupenda, que foi meu sonho de consumo a vida inteira, mas não veio para mim, eu sempre soube que não viria para mim. Mas havia uma paixão, e eu, aos sábados, o programa era vamos fazer o Giro dos Antiquários e vamos ao museu. Então eu fui sendo educada nisso. E a Itália é um país que te educa sem você precisar sair de casa, te educa para a arte. Ela é depositária de 1/3 da arte universal. Está toda ali naquele pedacinho de chão. Então você anda na rua, você vê a harmonia o tempo inteiro. Harmonia, arquitetura, uma grandiosidade, quadros. Você vai à igreja com a sua avó, você está na igreja. Naquela igreja, hoje em dia, tem, toda igreja em Roma, tem um mapa na entrada com as obras de arte que tem dentro da igreja. Tempos atrás, eu fui numa igreja em Roma, há uns anos atrás, para ver um quadro que me interessava. Eu cheguei em casa e falei com meu tio, ainda era vivo, puxa, tem uma cabeça de mármore estupenda naquela igreja, que coisa linda e tal. Ele disse, é claro, do Parmigianino. Ainda não tinha os mapas e ele ainda estava vivo. Então você se educa esteticamente mesmo sem querer. E isso foi muito forte para mim. Depois eu estudei pintura, depois fiz belas artes, depois eu estudei gravura, sou gravadora em metal. Eu olho com esse olhar.
E esse olhar funciona para escrever. Talvez seja isso a nossa identidade, porque eu consigo ver a pintura na sua literatura. Aliás, ela também está na capa, porque as capas da Record é uma linha que foi feita pelo Burton, Richard Burton, que é capista, e ele usa sempre quadros meus, pinturas minhas, para fazer a capa. Marina, Maria. Sim. Não, eu queria que você falasse um pouco, você falou dos contos de fada. Eu conheci a sua literatura já adulta através dos contos de fada. Da onde que veio esse impulso de escrever isso? E que não é para criança, né? É para todo mundo. É tão encantador. Essa é uma exigência dos contos de fada, do gênero contos de fada, que eles sejam legíveis, que eles funcionem para qualquer idade, porque eles são literatura de vertical. Eles têm que se desdobrar e ter múltiplas leituras. Tem um fundo mítico, tem um fundo, por vezes, religioso no sentido de religiosidade, de discurso com Deus. Os contos de fada apareceram na minha vida inteiramente por acaso. Eu era editora do Jornal do Brasil, era subeditora no Jornal do Brasil, do segundo caderno. E a Ana Arruda, hoje a Ana Arruda Calado, escritora, ela escreve biografias femininas, naquela época, não era casada com Calado, foi presa porque estava envolvida contra a ditadura, né, militar, era o período da ditadura militar. Ela foi presa e o editor-chefe do jornal, Alberto Diniz, me pediu para substituí-la. Enquanto ela estivesse presa, eu continuava com as minhas funções e mais editar o caderno. Mas como era o caderno dela, eu quis manter tudo como ela fazia. E é difícil editar quando você andar com o sapato dos outros, né? Sobretudo quando tem um pouco de salto, fica mais... Então, eu me vi um dia com um buraco, porque eu não tinha material para preencher. E com aquela coisa dos jovens, que tem solução para tudo, eu pensei, tiro de letra. Eu vou para casa, eu vou pegar um conto famoso, vou escrever trocando as partes, na frente com fio no meio, vou mandar as crianças organizarem. As professoras vão me amar de montão, trabalho cultural, educativo, e a ilustração não tem problema, eu mesma faço. Estava resolvido o problema. Fui em casa, comecei a escrever, mas porque eu estava tão livre e solta, que não era um texto meu, era um trabalho de jornal. Quando eu vi, eu estava escrevendo um conto. E eu escrevi um conto que se chama 7 anos e mais 7. E eu fiquei tão abalada quando acabei o conto, porque eu disse, eu escrevi conto de fada. Eu entrei na caverna de Ali Baba. E eu quero voltar. E eu não sei como se volta. E aí eu comecei a penar para descobrir um caminho dentro de mim para poder acessar essa faixa, porque os contos de fada, pelo menos os meus, eles são o único gênero literário escritos absolutamente sem a presença da razão. A razão está ausente. Eu não estou querendo dar recado nenhum, não estou querendo ensinar nada, não estou querendo moralizar coisa nenhuma. Eu estou indo atrás de uma coisa que é contada na minha cabeça e eu vou atrás dela e depois a escrevo. Então, eu tive que fazer todo um processo, descobrir um processo para voltar à caverna de Ali Baba. E eu escrevi esse livro sabendo que ele seria um desastre editorial, que ninguém queria editar. Ninguém quis editar, porque o Bruno Bettelheim ainda não tinha escrito seu livro, então dizia-se que os contos de fada eram alienantes, que eram muito violentos, que não eram próprios para as crianças, que eram ultrapassados. E os editores me diziam, as professoras primárias não vão gostar.
E eu pensava, puxa, que gênio esse cara que sabe tudo de que as professoras vão gostar. Ia vender pasta de dente, calcinhas para ela, ia fazer uma fortuna, né? Porque se sabe do que elas gostam. As professoras primárias não são um bloco, cada uma é uma. Mas com isso o livro levou 5 anos sem editor. E eu era editada, já tinha livros editados. Ele levou 5 anos sem editar. Aí quando editaram, aí ganhou todos os prêmios. Aí ganhou tudo. A PCA, Jabuti, Fundação do Livro Infantil ganhou tudo. Então, Nessa época a senhora trabalhava com a Clarice Lispector. Como é que era a sua relação com ela? de joelhos. Como até hoje. Clarice é Clarice Rosa, na prosa. São os 2 nomes universais da literatura brasileira. O resto é literatura. Eles 2 não, eles são qualquer outra coisa. Eles são o máximo. É verdade. Eles são estupendos. Eu sempre lamento que Clarice não tenha visto mais do que o Rosa. Porque o Rosa chegou a ver que a glória da vida dele era ser acadêmico. O que, de uma certa maneira, diminui, que a glória da vida dele era ele ser Guimarães Rosa, ter escrito Grande Sertão, Sagarana, isso era a glória. Ser acadêmico era uma coisa absolutamente menor na vida dele, na biografia e na obra. Mas ele morreu de ser acadêmico, olha que equívoco. Então ele teve seu momento de glória, ele era um homem de glória, embaixador e tal. Clarice não vivenciou sua glória. Ela hoje é famosa no mundo inteiro, a França de joelhos por Clarice, os Estados Unidos, em toda parte. Agora vão fazer, no metrô de Medellín, eles editam, a companhia do metrô edita os livrinhos, já editaram 40, ao longo de 4 anos, 8 anos, enfim, editam os livrinhos pequenos que são distribuídos, são postos à disposição nas estações. A pessoa lê, o livrinho é calculado para ser lido numa viagem de metrô. A pessoa lê e quando desembarca, entrega o livrinho para que outra pessoa lê. Muitos levam para casa para fazer sua própria biblioteca, mas isso está dentro... Claro, o ser humano é o ser humano, né? É meu. Isso está previsto, está calculado, está previsão. E eu estive em Medellín em setembro e eles me disseram que o próximo livrinho vai ser Clarice Lispector com Catherine Mansfield. As 2 juntas. Eu achei uma joia, porque é uma leitura para povo. E Clarice não viu o seu sucesso. Clarice era uma pessoa muito especial. Sofreu tanto, ela sofria tanto, a vida era tão pesada para Clarice, que eu me pergunto se valia a pena. A minha resposta terrível é não. Eu sempre acho que se o preço é tamanha desesperança, tamanho sofrimento, melhor ser menos artista e ser um pouco mais feliz, porque a vida é uma só, né? Ela sofria muito, ela sofria quando escrevia e dizia que queria se livrar dessa obrigação interna de escrever, e quando de repente não estava conseguindo escrever, telefonava para os amigos na madrugada, telefonava para Afonso, telefonava para o nosso cabeleireiro, era um cara muito especial, Renault, um cara muito sofisticado, telefonava para ele na madrugada, não consigo mais escrever, ai meu Deus, perdi o dom, não consigo escrever. Não, Clarice, calma, você vai escrever, sossegue e tal. Ou seja, ela estava aprisionada dentro dela mesma, dentro do seu talento, dentro da sua genialidade. Se escrevia, sofria, se não escrevia, sofria. É uma coisa muito, muito dolorosa, né? E era difícil relacionar-se com Clarice, porque ela conversava, você ficava em parte em estado de êxtase, e em parte tentando adivinhar se a pausa que ela fazia no discurso era porque ela tinha dito o que queria dizer e ponto, ou se ela estava fazendo uma pausa e ia continuar, porque ela falava como ela escrevia, ou seja, de uma maneira pouco usual. Então, ela parava, você ficava
Vou ou não vou? Vou ou vou interromper a coisa que ela ia dizer? E a saída dela do JB teria sido, porque tem duas versões. Uma que ela escrevia, era difícil o estilo dela. A outra versão teria sido o Vitor de ser judia. Não, nenhuma versão nem a outra. Não, na verdade, Clarice saiu porque Alberto Dines foi demitido do Jornal do Brasil. Entrou em rota de colisão com a direção. Alberto Dines era editor-chefe do jornal, um homem muito criativo. Hoje em dia ele tem uma coisa chamada Observador da Imprensa, Observatório da Imprensa, né? O Dines, na verdade, era uma personalidade muito intensa e trombou com a direção do jornal, que era o dono do jornal, o genro da Condessa Pereira Carneiro. E Clarice tinha sido trazida ao jornal pelo Dines. Clarice era, até então, ela era uma escritora de escritores. Só os escritores liam Clarice. Ela foi lida numa revista chamada Senhor, onde eu a descobri, eu e meu irmão descobrimos ela, um encantamento. Éramos dois adolescentes, juntávamos dinheiro da mesada dos dois para poder comprar a revista. E um mês ele lia primeiro, outro mês que ele lia primeiro era eu. Quer dizer, bem jovens. E descobrimos esse gênio estupendo de Clarice. Clarice publicava os contos e publicava uma seção chamada Children's Corner. E foi o Children's Corner que ela começou a publicar no Jornal do Brasil, sempre dizendo que aquilo não era crônica, mas talvez fosse crônica, mas ela não sabia o que era crônica, mas não sei se é crônica. Mas a parte de dizer isso, ela dizia coisas estupendas. E se alguém, como já aconteceu, se der o trabalho de cotejar os textos dela publicados no Jornal do Brasil com os livros dela, vai ver que os textos eram todos transferidos depois para os livros, porque Clarice trabalhava em patchwork. Ela ia escrevendo coisas que ocorriam na cabeça dela, papeizinho, e depois juntava tudo num trabalho muito de que ela não gostava do trabalho de costura, em que ela costurava esses fragmentos. Então, na verdade, qualquer coisa que ela escrevesse, ela estava escrevendo um livro, um romance. Ela saiu porque ela era favorita do Alberto Dines, trazida por Alberto Dines, e o jornal todo mudou naquele momento. Eu fui demitida porque declarei minha solidariedade ao Alberto Dines. Carlos Leonan, que hoje escreve em Carta Capital, também saiu comigo. Um grupo saiu e houve uma modificação no jornal. Nisso saiu Clarice. Houve outros judeus ficaram. Alberto Strozenberg, tão judeu, mais judeus que Clarice, continuou no jornal. Mas há sempre um aproveitamento dessa questão. Mas não é verdade, ela não saiu para o judaísmo. Marina. Aqui. Aqui aonde? Sim. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Clécio. E eu queria saber de você, assim, a pergunta é sobre sonhos e esperanças. Assim, eu queria saber de você, se você vê uma diferença entre se ter sonhos e esperanças no passado e no contexto contemporâneo, assim. E como você vê a perspectiva para os jovens de ter sonhos e esperanças? Eu estou acendendo só porque esse é o meu sonho que chama. É o Afonso, para me dizer. Aí, Já vou. É porque ele disse que ia chamar quando ele terminasse a conferência dele. Ele disse, eu te chamo, achando que eu teria que ficar. Sonhos e esperanças. Meus alheios. Eu acho... O mundo está num momento de suspensão das esperanças, ou suspensão do futuro, como se estivesse em guerra. Pela primeira vez, o futuro parece improvável. O mundo nunca viveu uma ameaça planetária, como se está vivendo hoje.
Hoje um jovem tem todo o direito de se perguntar: o ar será respirável amanhã? Terei planeta? A minha descendência fica? Para quem faz trabalho de permanência, como escritores, pintores, artistas, é uma interrogação muito cruel. Porque um escritor escreve para a sua época, é uma parte do seu projeto. O seu projeto é de permanência. Então, para um escritor perguntar se teremos planeta, é complicado. Mas quando Irã e Israel se defrontam e um fica ameaçando atirar bomba no outro, todos nós aqui sabemos, e todos nós fora daqui sabemos, que se um disparar a bomba, vamos todos para o espaço, né? Porque há um esquema de armamento previsto: se estourar uma bomba atômica, a outra vem junto e pronto, né? Fazemos a festa. Então, acho que os sonhos e as esperanças estão esbarrando muito nisso. Ainda assim, a força da vida é sempre mais intensa que o raciocínio, e a força da vida nos impele à esperança. Como diz Clarice, você está condenado, vai meu filho, você está condenado à esperança. Essa é a frase dela, né? Então, o ser humano, a vida nos condena à esperança. A esperança dos jovens hoje está muito focada no sucesso pelo sucesso. A esperança dos jovens do meu tempo estava mais focada no sucesso do próprio projeto. Eu quero que o meu projeto seja bem sucedido. Hoje, a maioria dos jovens quer o sucesso pelo sucesso, está disposto a adaptar o seu projeto ao sucesso. E não há mais um projeto de estabilidade. No mundo inteiro, o projeto de vida é de mobilidade. Mobilidade física, mobilidade profissional. Os jovens mudam de profissão 3, 4, 5 vezes durante a sua vida, e é esse o seu projeto. E mobilidade, extrema mobilidade sentimental. A minha geração tinha projeto de estabilidade: encontrar o grande amor da vida, ser bem-sucedida na sua profissão e ficar nela, ficar no seu país, junto aos seus, na sua terra. Migrava-se por fome. O que impelia a migração era a fome. Agora migra-se por tudo: para bolsa de estudo, para fazer um doutoramento, que você se apaixonou por uma chinesa e vai morar na China, por tudo. O mundo está em movimento. E os planos e as esperanças dos jovens obedecem a essa movimentação, tanto coletiva como individual, tanto externa quanto interna, alimentada por todos os gadgets, os aplicativos, os telefoninhos, por que você se comunica com gente do mundo inteiro o tempo inteiro. Ou seja, esse movimento é mais intenso para fora do que para dentro. Muitos jovens correm o risco de perder a procura do seu eu interior, porque estão tão voltados para o externo que perdem essa meta, né? Mas os meus sonhos para o futuro, meu futuro é breve, claro, né? Então, meus sonhos para o futuro é não receber a morte com amargura, não azedar a vida, escrever mais muitas coisas, tem muitos projetos, muitos. Possivelmente não darei conta de todos, porque quando eu realizo um, já aparece um outro novo na frente. A poesia vai paralelo a tudo, né? A poesia leva muito tempo de amadurecimento, 4, 5 anos para um livro de poesia, então ela vai paralela. Mas viver bem,
a honestidade com a vida, né? Encarar as coisas de frente. Eu gosto muito de janelas abertas, que é o tema da gente, né? Janelas abertas para os outros, para a vida, tudo exposto, honestidade, não tem pavor de ocultação. Acho que por covardia, não é por caráter, não. Porque quando você oculta, acho que você fica sempre com medo de ser descoberto. Pensou que chato? Você pega em flagrante, deve ser horrível. Então eu não crio flagrante. Rolo. Diga. Marina, James Joyce uma vez pediu para a gente dedicar a vida inteira a Ulisses. O que você, dos seus leitores, pede para os seus livros? E pelo menos 3 livros que a senhora sempre volta, clássico da senhora, que a senhora lê, e coisas contemporâneas, que eu acho que o pessoal deve estar curioso, que a senhora deve estar lendo ou vendo. Isso. Eu também dediquei minha vida a Ulisses. Que bom. Não talvez Ulisses de Joyce, mas eu tenho tantos livros de viagem, eu sou uma viajante como Ulisses, né? E eu li Ulisses na infância, eu li a Eneida e a Odisseia quando eu tinha 7 anos. Claro que numa versão adaptada para jovens, mas nunca mais saí daquelas naus, né? E eu tenho outro viajante que vai comigo, que é Marco Polo. É um viajante mais italiano do que grego, né? O Ulisses é grego. Marco Polo, porque a viagem de Ulisses é uma viagem do imaginário. E a viagem do Marco Polo é a viagem da realidade daquele que olha com o olhar do outro, mas um outro encantado, um outro querendo entender, um outro querendo receber a diferença. E eu quero ser essas duas pessoas ao mesmo tempo. Eu quero viajar no imaginário, mas também quero viajar na realidade, ir a lugares que eu não conheço. E mesmo ficando no meu lugar, estar sempre olhando para receber, para captar, para entender, para conhecer, que é o olhar do Marco Polo que ele deixou escrito em toda a sua descrição das viagens onde ele vai como emissário do grande Khan. Só essa frase, emissário do grande Khan, para mim, não é tudo isso. Então, essas duas viagens são as minhas viagens de sempre, desde criancinha. Eu li esses 2 quando era criancinha e eles foram comigo estão comigo até hoje. Aos jovens que gostam de escrever, o conselho que eu sempre dou é o seguinte: prepare-se para o fracasso. Porque para o sucesso, todo mundo está preparado, não é mesmo? Ótimo, todo mundo está pronto. Mas a vida do escritor é cheia de fracassos. O tempo inteiro, mesmo quando você é um escritor já pronto. Cito um exemplo: Rubem Fonseca acabou de publicar 2 livros. Rubem Fonseca é o escritor mais insensato do Brasil, né? Um escritor maravilhoso. Os 2 livros dele, últimos, eu falo do que eu li, porque eu não li os livros, foram muito mal recebidos pela crítica. Eu espero que ele esteja pronto para isso. Mas há livros ou que não dão certo porque você errou a mão, ou que não dão certo porque eles chegaram cedo demais e os teus leitores não estão prontos para esse livro. Os livros foram à frente. Ou passam desapercebidos porque a multidão disputando o milímetro da mídia é de tal ordem e vem com tantos recursos e tantos artifícios e com tanta garra que é muito provável que o teu livro passe inteiramente desapercebido. E você botou 2 anos, 3 anos da sua vida, a sua alma, tudo que você sabia, você botou ali. Se você não estiver pronto para o fracasso, você desiste de ser escritor. E bau. Então, quem quer ser escritor, saiba, tem que cravar os dentes na jugular da escrita e dizer: eu não te solto. Eu fico. Se houver um fracasso, tudo bem. Ou eu errei, ou eles erraram, mas eu vou em frente.
Esse é o conceito do jovem. O que eu estou lendo? Eu estou lendo um livro muito lindo, de uma estrutura muito interessante, que é A Montanha da Alma, do Gao Guingjian. O Gao Guingjian, e certamente eu estou pronunciando o nome errado, tentando fazer uma pronúncia chinesa, tenho a menor ideia como se pronuncia o nome dele, é o Prêmio Nobel chinês. E o livro é muito interessante pelo seguinte: é uma viagem iniciática, olha eu com as viagens, é uma viagem iniciática, na verdade, ele vai em busca de um graal, ele é adulto, larga tudo e vai fazer uma grande viagem buscando essa montanha. Mas a estrutura é interessante porque um capítulo é narrado em primeira pessoa, o narrador, que não é forçosa, não é biográfico, mas o narrador narra eu, e o outro capítulo é narrado por um outro narrador em terceira pessoa, que se dirige àquele primeiro narrador: você disse isso, não sei o que, você fez isso, ela falou com você assim, assim. Então, o livro é todo narrado por esses dois narradores que vão paralelos. E isso cria uma dinâmica muito interessante, porque enquanto o narrador eu é crítico de si mesmo, o narrador você, sem ser exatamente um narrador onisciente, ele tem um olhar mais aberto. Ele está fora daquele eu e critica aquele eu de outra maneira. Então é um livro muito interessante porque tem uma estrutura muito curiosa e o narrador eu está o tempo inteiro contando histórias para uma mulher. A mulher quer que ele conte histórias para ela. Então ele conta histórias da tradição, ele conta histórias do folclore, e ele vai cruzando as histórias da China tradicional, a grande China, com a China ainda revolucionária, ainda empobrecida pela Revolução Vermelha, pelos guardas vermelhos, por uma burocracia insuportável e penetrante. É um livro muito interessante. E junto com ele estou lendo uma biografia de Francisco de Assis. Eu leio sempre mais um livro ao mesmo tempo. Mais alguém? Sim, pode. Claro, pode, imagina. Você está falando dessa facilidade, você fala assim: eu publiquei, eu produzo, e você sabe que aqui no Nordeste houve sempre uma segregação, né? Em função da distribuição do livro, essa coisa da política editorial, que sempre se concentrou no Sul e Severo, Balela, o pessoal pode dizer, mas não é. E você está pisando numa terra de uma resistência impressionante. Quando você diz assim, que os jovens querem aparecer e tal, mas houve duas gerações, a segunda, essa moça que representa, né? A de 65 aqui, só para lhe dar conta disso, que resistiu. Inclusive era uma geração que vinha do subúrbio. Eu penso assim como os Beatles lá, que apareceram para o mundo, eles apareceram pelo menos para o estado de Pernambuco, subúrbios pobres, né? E essa geração batalhou, fez editora própria, edições piratas, pirateavam livros de onde estavam, né? A seguir veio uma geração maravilhosa como Cida Pedrosa, que foi a geração das escritoras independentes, também foram à luta pela publicação. E você disse uma coisa terrível, Marina, é realmente para o escritor não ver o seu trabalho publicado, ou ver o seu trabalho publicado canhestramente, ou em um formato que não se divulga, né? E eu fiquei assim, lembrando que aqui nós temos um nível de resistência muito grande em relação a isso, né? É uma terra de resistentes mesmo, de grandes escritores que foram à luta e ultrapassaram as fronteiras, inclusive as fronteiras, vamos dizer, de elite. Por exemplo, quando eu me lembro de você
assim, como você fala, você estava dentro de um jornal, o Jornal do Brasil, entendeu? Então, aqui também a literatura era uma coisa que só aparecia aqueles que estavam mais próximos, justamente, desse foco, né? Tanto social como financeiro, desse prestígio. E esse pessoal feriu isso aí. Mas, Marina, é o seguinte, é terrível. Eu queria muito dar alguma coisa a você. Eu só vivo querendo dar alguma coisa, mas é sempre poesia. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou dar uma poeta dessa, uma escritora dessa? Uma coisa, poesia também, mas eu vou fazer isso, Marina, por causa de uma entrevista que eu assisti no YouTube sua, sobre o seu livro, não esse, o anterior. Você fala muito dessa falta assim, do presente, que você não consegue, vamos dizer assim, pegar nesse presente, você não consegue, o presente está sempre passando, você disse que isso lhe encanta muito, né? Então eu queria dizer para você um poema que não é meu, é do meu marido, Alberto da Penha Mello. Eu queria que você se sentisse homenageada com isso. Me desculpe, mas o poema vai para você. O que hoje recebes e não podes pegar... Desculpe, peraí. O nome do presente é o presente. O que hoje recebes e não podes pegar, guardar, em panos e papéis laminados, é envelhecida, presente, onipresente. Estás com ele na chuva e não temes que se desfaça. Estás com eles na multidão e não escondes dos mutilados. O que não existe para os homens, deles estará protegido. O que os homens não veem, não poderão espedaçar. Eis o que não tem face nem volume para ser jogado no mar. Eis o que é jovem a cada lembrança, porque não tem série nem data para envelhecer. O que hoje recebes não pode ser devolvido. Minha profunda admiração por você. Muito obrigada. Obrigada pelo poema, pelo presente, pelo desejo de doação. Né? Mas hoje os poetas jovens têm um veículo que não existia antes, porque com a internet os poemas circulam. Os poetas são os mais beneficiados, porque o romancista não vai botar 400 páginas na internet, ninguém vai ler, né? Nem pode botar. Mas os poetas, os mais beneficiados são eles. Mesmo os contistas, é mais difícil. Mas a poesia está circulando muito. Né? Maria está aí, uma jovem poeta, a poesia dela circula muito. Tem muitos canais de circulação. Isso foi uma bênção para um país como o Brasil, um país grande, com tanto isolamento regional, porque nós estamos aqui, estamos numa capital. A gente se queixa, mas essa é uma capital, inclusive, especial, porque tem uma história de literatura gloriosa, tem nomes brilhantes, essa é uma capital especial. Mas vai no interior. No interior não tem poeta? Tem. De repente tem aquele, então, coitado, está mal arranjado. Como faz? Faz na internet. Consegue na internet fazer circular seus poemas. Porque mesmo no Rio e São Paulo, editar poesia é difícil, porque poesia não é um produto de alta vendagem, né? Então é complicado editar poesia. Marina, só para corrigir um pouquinho, eu sou uma designer, realmente a internet é o máximo, o top 140. Poesia no Twitter, eu promovo, juntamente com a Pipoco, né? Eu editei esse livrinho. É um público que participa, são jovens, né? Eu até disse que encontrei por aqui alguns premiados da Friporto, 2010, 2008, né? E a Friporto publicou, né? É o segundo Top 140, poesia no Twitter.
é uma organização minha de Antônio Campos, né? Então, o Toque 140, eu estou aqui, eu só vi que eu disse o seguinte, o pessoal aqui trabalha bastante na internet, mas eu falo de uma geração anterior, a geração 65. Eu sei. Ali era mais difícil. A anterior ficou imprensada. Foi, ficou sim. E tem uns talentos incríveis aí. E tivemos ditadura aqui também, Sim. para a poesia dificultava Sim, muito, porque aí a poesia era toda libertária, claro, revolucionária. E aí foi o cão. Ou era revolucionária e a poesia das mulheres então era pior, porque ou era revolucionária ou era erótica. E as duas coisas não eram permitidas às mulheres. Então, as mulheres padeceram muito para fazer poesia nessa geração. Foi uma geração especialmente sacrificada. E pessoal, mais alguém, se tiver mais alguém, a gente finaliza. Tem aí. Né? Aí, ó, já. Seu marido disse que está vindo se resgatar. Olha aí. Ele está Então, posso passar aí para o professor Lourival para ele finalizar, juntamente com a Marina, esse trabalho, fazer uma fala. Eu acho que lá onde a palavra congrega tanto entusiasmo, tanta gente que permanece ainda aqui por puro amor à poesia, só tem que festejar isso e agradecer a quem é o próprio testemunho da poesia, que é a Marina. Fica absolutamente grato.